também sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É isso mesmo? Será que tem chances de o Flamengo vender o meia para o clube argentino? Já já a gente conta essa situação. Tem também o presidente do Internacional falando sobre a negociação pela compra de Thiago Maia. Será que o presidente disse que desistiu do jogador depois dessa longa novela? Tem isso tudo e muito mais no vídeo. E aí, nação flamenguista? Seja todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. É o canal que está sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, muita informação no vídeo de hoje, né? Tem informação sobre bronca de Gabigol, né? Gabigol levando bronca de Tite. Tem informação do Boca Juniors, pessoal, partindo para cima de Arrascaeta, atrás de Arrascaeta, né? Tem informações sobre Thiago Maia. É muita informação, pessoal. Então, se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do Vene Casagrande. Link na descrição, sempre trazendo as melhores notícias do Mengão. E aí, pessoal? Você acha que realmente o Flamengo deve vender Arrascaeta? Boca Juniors já definiu, tá decidido, quer comprar Arrascaeta, né? Tem informações. Na minha opinião, eu acho que o Flamengo não deve vender, mesmo que chegue um caminhão de dinheiro. É um dos principais jogadores do Mengão. É um jogador decisivo, um jogador que a gente conta, né, para ganhar as principais competições do futebol brasileiro, como Libertadores, não só do brasileiro, como sul-americano, né, como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então não tem para que vender, pessoal. Até porque o Flamengo foi lá na Argentina e trouxe De La Cruz, né? Por isso, o futebol argentino tá com a pulgazinha atrás da orelha com o Flamengo e quer tirar o melhor jogador do Mengão. Mas aqui não tem isso, né? Então é isso. Fique no vídeo até o final, tem muita informação. No final do vídeo a gente vai deixar mais notícias. Crédito do vídeo, Vene Casagrande, link na descrição. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar as notícias aí, pessoal. Vamos falar de Flamengo agora. Varela fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. Eu falei para vocês, vamos dar uma chance ao Varela. A chance está sendo dada e, de certa forma, ele está aproveitando. Na minha opinião, ele fez uma boa partida contra o Boa Vista. Tudo bem, adversário fraco, eu sei. Mas tem jogador que mesmo diante de um adversário fraco não faz uma boa partida. E o Varela fez. Um dos motivos, na minha opinião, é o entendimento dentro de campo junto com Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante, e o Arrascaeta. Ainda tem o Vinha também atuando pela lateral esquerda. E o próprio Varela falou sobre isso à Flá TV. Ele disse o seguinte: dá mais confiança ter esses companheiros uruguaios no time, porque já conheço como eles se movimentam. Na hora de fazer algo, se sabe que Nico, De La Cruz ou Arrasca vão estar ali dentro. Numa saída de bola com pressão, sabe-se que eles vão estar aí. Fica muito mais fácil já os conhecendo e como jogam e se movimentam. Falamos antes dos jogos sobre movimentações com os dois. Tanto faz, se Arrascaeta ou De La Cruz. Quando eles pegam a bola por dentro, eu já vou para o corredor e a decisão é com eles. Varela é bom jogador, cara. Não é possível que o Varela não seja um bom jogador. Mesmo não atuando com a camisa do Flamengo, ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. E ele também falou sobre um pedido do Tite que eu achei super interessante. Falou o seguinte: é uma das coisas que o Tite sempre fala, de manter o arco em zero, que é a meta zerada. Estamos trabalhando, está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda. Então Varela, na minha opinião, está aproveitando a oportunidade. Particularmente acho que ele saiu na frente mesmo do Wesley, nessa briga pela titularidade ali da lateral direita. Acho até que por estilo de jogo, exemplo, com Varela, quando o Flamengo joga com duas pontas, o Flamengo funciona muito mais com Varela. O Wesley é muito mais ofensivo e acaba batendo de cabeça ali, no caso com o Luiz Araújo. No caso do Varela não, ele segura muito mais. Na lateral esquerda é isso que vai acontecer também. O Vinha segura muito mais. É um lateral muito mais construtor que o Ayrton Lucas. Acho que é questão de tempo para as laterais serem ocupadas no time titular, obviamente. Vinha na lateral esquerda e Varela na lateral direita. Vamos falar sobre as boas notícias hoje lá no Ninho do Urubu, nessa quinta-feira. Enfim, boas notícias. Pulgar e Fabrício Bruno treinaram. Por que eu estou falando desses dois? Foram dois desfalques contra o Boa Vista na terça-feira, por motivos diferentes. O Pulgar estava com febre, realizou exames para saber se estava com dengue também, tal como o volante Alan, mas ainda bem, não foi dengue. Inclusive ele se reapresentou hoje, treinou normalmente, está super bem. Pessoas que assistiram ao treino falaram: Vene, está bem, está indo novamente,
está rendendo novamente, não tem nenhum problema, fica à disposição para o Fla-Flu de domingo. Fabrício Bruno, poupado por questões físicas, também fica à disposição para domingo para o Fla-Flu. Para mim, 2 reforços caseiros aí que o Tite vai ter. Alan continua se recuperando da dengue e o Gerson, já falei para vocês aqui no vídeo anterior, mas volto a repetir, vai realizar exames médicos na segunda-feira. Está fora do Fla-Flu. Nesse momento, ele está cuidando da infecção urinária. Na segunda-feira vai fazer exames mais detalhados para saber o que precisará ser feito no caso dele. Se vai precisar passar por cirurgia, se não vai precisar passar por cirurgia. Então, até lá, sem grandes novidades. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Começar com o Thiago Maia, porque em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, confirmou a informação que a gente trouxe aqui no canal Vene Casagrande, que mesmo o Inter contratando Bruno Gomes e Fernando, 2 jogadores da mesma posição do Thiago Maia, o Internacional segue querendo a contratação de Thiago Maia junto ao Flamengo. Abre aspas para o presidente do Inter. Nosso planejamento deste ano busca um elenco competitivo, que possa crescer pela competitividade interna e dar alternativas ao treinador. É um calendário com Copa América e partidas próximas umas das outras. Fernando não diminui o interesse no Thiago Maia, mas tem algumas questões a serem resolvidas entre Lille e Flamengo. Mais uma vez o Vene Casagrande acertando. E ele complementou. É um jogador, Thiago Maia, que já demonstrou desejo de estar no Internacional. Em todas as suas demonstrações técnicas e táticas, tem perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse no atleta. Mas algumas condições tem que avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela, que é no dia 7 de março. Fecha aspas para Alessandro Barcelos. Então, galera, ele dizendo tudo que a gente vem falando aqui. O Internacional continua interessado. A questão não é o valor que o Internacional oferece, 4 milhões de euros. A questão é entre Flamengo e Lille. Flamengo quer ficar com 3 milhões de euros desses 4 e dar 1 milhão para o Lille. O Lille quer receber 1 milhão e 250 mil euros. Ou seja, por causa de 250 mil euros, o Flamengo ainda não acertou a venda desse jogador internacional. 250 mil euros, gente, basicamente significa 2 meses de salário do Thiago Maia. Um jogador que está treinando separado, está dando custo ao Flamengo. E um jogador que quer ir embora do Flamengo, quer jogar no Internacional. Deixa o Thiago Maia ser feliz, diretoria do Flamengo. Fecha logo essa venda, porque vocês já estão mordendo uma grande parte do Lille. Querendo ou não, é um grande clube na Europa. Disputa Champions League e tudo. Então, na minha opinião, já era para o Thiago Maia ter sido vendido para acabar de vez com essa novela. E por falar em acabar, vamos finalizar nosso vídeo falando sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. Tem interesse? Segundo a imprensa argentina, tem muito interesse. O Boca Juniors vê no Arrascaeta um homem que possa comandar uma revolução lá no Boca Juniors, que vai de mal a pior, vai nem disputar a Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Então eles enxergam no Arrascaeta um nome ideal para trazer de novo o Boca Juniors no primeiro nível do futebol sul-americano. Porém, entretanto, todavia, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta. Não tem chance do Flamengo vender o Arrascaeta. É a mesma chance do Gabigol hoje deixar o Flamengo para jogar no Corinthians. 0. E eu venho falando isso para vocês, meses. O presidente do Corinthians fica tentando convencer a torcida corintiana que o negócio estava próximo de dar certo, sendo que em nenhum momento esteve próximo. Tal como o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É normal. Quem não quer ter o Arrascaeta em seu elenco? Vocês acham o quê? Que o Palmeiras não gostaria de ter o Arrascaeta? A questão é, o Flamengo vai vender a Arrascaeta? Não vai vender o Arrascaeta. Então o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que o Arrascaeta não deixará o Flamengo para se transferir ao Boca Juniors. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu ainda estou de férias no SBT. Hoje, consegui dar um pulo na praia e em 100 metros, 4 pessoas me perguntaram: Vene, o Arrascaeta vai para o Boca Juniors? Que história é essa? Gente, de onde vocês estão tirando isso? Fui olhar a imprensa argentina dizendo, mas pelo que eu ouvi no Flamengo, 0 possibilidade disso acontecer. Eu falei que ia finalizar o vídeo, galera, mas não vou finalizar não, porque agora acabou de sair uma notícia do ge.com dizendo que o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. Para quem não sabe, o pênalti que o Pedro perdeu diante do Boa Vista, o Gabigol, ele ia entrar,
no time, justamente no lugar do Pedro. Imagens da transmissão do canal Gold mostraram o Gabigol pedindo para bater o pênalti. Chamando a Arrascaeta, pergunta aí se eu posso bater e tal, não sei o quê. Beleza. O Pedro bateu, acabou perdendo o pênalti. Minutos depois ele foi substituído por Gabigol. Pedro foi vaiado e tal. Só que o Tite não gostou dessa atitude do Gabigol e deu uma chamada nele. Segundo a matéria, no vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol, um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio quem bateria. Na boa, galera, na minha opinião, o Tite está certo. O Gabigol, eu acho que deu mole. Assim, eu acho que ele expôs o Pedro, seu companheiro, de uma forma muito chamativa, digamos assim. Ele poderia ter feito de uma maneira mais discreta, talvez, ter chamado o Tite no canto. Eu não ligo, assim, eu não me importo se o Gabigol faz isso. O Gabigol, ele gosta de chamar a responsabilidade. Para mim, nenhum problema. O grande problema aí, na minha opinião, é a exposição do companheiro, no caso o Pedro. Porque parece que ele não confia no Pedro. E ele tem que respeitar. O Pedro já estava em campo, sabe? Então, acho que o Tite está certo. Pelo visto, parece que o Gabigol entendeu, porque ele não retrucou em nenhum momento. Mas essa briga aí por posição, de fato, tem chamado a atenção. Repito o que eu falei no vídeo anterior. Para mim, as vaias ao Pedro não foram merecidas no Maracanã. Discordo totalmente de quem vaiou o Pedro. Mas é isso, galera. Agora... E aí, nação flamenguista? O que é que vocês estão achando aí do time de Tite? Será que está em evolução? Na minha opinião, sim. Né? São 9 jogos, se eu não me engano. Um gol sofrido, e esse gol não foi com a equipe principal, né? Foi com o time sub-20 do Flamengo. Flamengo lutando pelo título do estadual. Calma que a gente sabe que a gente quer mais que estadual, né? O Flamengo quer Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São os títulos mais importantes dessa temporada, né? Tite recebeu algumas críticas na sua chegada, porque todo mundo sabia que ele tinha alguma preferência por um atacante ou outro, né? Concordo. Preferência de Tite é Pedro. E tem colocado Pedro para jogar, né? Pedro tem respondido, tem feito 8 gols em 8 jogos. Mas Gabigol tem entrado, também não tem jogado mal. Tem jogado bem, na medida do possível. É claro, aparece um ou outro criticando Gabigol, né? Mas Tite já conseguiu dar uma evolução à sua equipe, pessoal. A equipe do Flamengo, dificilmente você vê ele sofrendo pressão. Muitos vão dizer, é campeonato estadual, também concordo, né? É um campeonato estadual, nível muito baixo, né? Concordo. Acho que Tite até errou dizer naquela época que o campeonato carioca era o campeonato mais difícil do Brasil. Discordo completamente. Ele sabe, né, que ele quis valorizar o campeonato carioca. Mas o nível é muito baixo, né? Mas tem alguns jogos, né? Vasco, Botafogo, Fluminense. E domingo o Flamengo vai ter uma prova aí, né? Que o Fluminense é um dos times com campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, né? Contratou grandes jogadores como Renato Augusto, entre outros. Então acho que vai ser um grande jogo, uma prova para o Flamengo, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar. Principalmente defensivamente. Vamos ver, pessoal. A defesa do Flamengo vai ser colocada em xeque nesse jogo aí, né? A gente espera que se saia bem, até porque Tite já começou a dar um padrão de jogo à sua equipe. Depois da chegada de Vina, eu acho que Vina vai ser titular. Varela, titular, né? Tem jogado muito bem o uruguaio, né? Os 2 uruguaios eu acho que vai ser titular. Vamos esperar, né? Muitos diziam que Vina era um jogador mais um pouco defensivo, mas quanto Boa Vista, eu acho que é defensivo até a questão X, né? Dependendo do adversário, né, pessoal? Se o adversário não agride, para que você ficar lá atrás? Contra o Boa Vista ele fez isso, partiu para cima, deu
deu opção ali pela esquerda, né? Fez tabelinha com o Bruno Henrique, que era o Bruno Henrique que tinha entrado. Então eu não vejo o Vina um jogador tão recuado assim, né? A gente sabe que defensivamente ele é perfeito, né? Joga até como zagueiro. Mas vale destacar aqui, pessoal, que a defesa de Tite é a melhor defesa do futebol brasileiro da atualidade, né? Principalmente não leva gol. Não leva gol. Mas a gente espera que ele continue assim, né? Tem alguns pontos a ser consertado, claro, né? Uma jogada ou outra, bola parada. Isso aí é com o tempo, né? Mas a gente já sabe que Tite conseguiu dar uma cara para o Flamengo, né, pessoal? E a tendência é só isso, melhorar, melhorar e melhorar, né? Sobre Tite, Pedro e Gabigol agora, pessoal. Não sei se vocês lembram, né? Pedro perdeu um pênalti contra o Boa Vista. Pênalti esse que Gabigol já estava à beira de campo para entrar, né? E na hora da cobrança, Gabigol chamou Arrascaeta e pediu para ele perguntar a Pedro se ele podia entrar para bater, né? Não sei se ele teve resposta ou não. Eu sei que no momento passou despercebido, depois as TVs divulgaram. Pedro chegou até a perder o pênalti, né? Onde colocou um pouco de saia justa ali em Pedro, né? Inclusive, por isso, um dos motivos, as vaias em Pedro. Mas nos vestiários, né, segundo as informações, o clima esquentou um pouco. Principalmente que Tite chamou a atenção, né, de Gabigol, né? Disse que ele respeitasse mais o seu companheiro, né? Respeitasse a camisa que ele joga e que não era para fazer mais isso. Deu uma lição em Gabigol, né? Gabigol, por sua vez, ficou na sua. Aceitou, né? Aceitou numa boa. Eu acho que ele fez isso, não foi nem por mal, sem intenção nenhuma. Até porque Pedro já tinha feito o gol, ele queria fazer o dele, né? Mas não caiu bem, pessoal. Não caiu bem, né? Desde o início que Tite assumiu o Flamengo, todo mundo sabia, para mim, que Pedro ia ser titular absoluto. Gabigol vai entrar? Vai. Mas o jogador titular hoje do Flamengo, o atacante, é Pedro, né? Principalmente para Tite, né? A gente espera, pessoal, que em alguns jogos, eu gostaria muito que Tite colocasse esses dois jogadores para jogar juntos, né? Por exemplo, no último jogo, poderia ter entrado Gabigol e Pedro. Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo entrou, jogou bem, claro, mas Gabigol é Gabigol, né? Vamos dar uma chance, vamos mostrar. Vamos botar ele para jogar junto com os craques, né? É como eu sempre falo, né? Uma coisa é você entrar do início, outra coisa é você entrar aos 30 do segundo tempo, os Flamengo ganhando o jogo de 4-0, 5-0, os caras tudo cansados. Aí é totalmente diferente. Mas, pessoal, eu acho que Gabigol vai ter muita oportunidade, porque a temporada é longa. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Sem contar que o Flamengo vai perder muitos jogadores, né? Da parada para... Não, na verdade, não tem parada, né? Para a Copa América, né? Não vai ter parado, os campeonatos vão continuar. O Flamengo, eu acho que é um dos times do futebol brasileiro que vai perder mais jogador, né? Só para a seleção uruguaia são 4. Varela, Vina, De La Cruz e Arrascaeta, né? Tem Pulgar, que vai para a sua seleção. Tem outros jogadores que podem ir para a seleção brasileira. Pedro, Gabigol, Gerson, Léo Pereira, Fabrício Brum. Então, pessoal, esses jogadores todos estão sendo cotados para vestir a camisa das suas seleções, né? E com isso, só quem perde é o Flamengo. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí? Deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. Deixa aqui nos comentários, pessoal, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É muito importante para a gente saber de onde é que vem a audiência do nosso canal. Então é isso. Quero aqui agradecer a você. Quero aqui que vocês se inscrevam para sempre estar acompanhando os melhores vídeos relacionados ao nosso Mengão. Valeu, pessoal.